Antes de falar de no break, é importante falar de tensão contínua e tensão alternada. Vou mostrar a diferença da contínua e da alternada. Eu vou aqui gerar o gráfico, né? Gerando um gráfico de tensão contínua, ela é tipo uma linha reta, ou seja, a voltagem se mantém a 120, que é a voltagem usual, né? Seja americana ou em muitos lugares do Brasil, né? Então, algumas pode ser 127, né, ou 110, mas a contínua ela não é a que vem da tomada, né? Então, contínua geralmente é a que está dentro dos circuitos, que só flui em uma direção. Já a tensão alternada é aquela que muda de direção, ou seja, ela vai para cima e vai para baixo. E ela é a que vem da tomada. Sendo mais realista, né, vou mudar a tensão aqui para 12 volts, porque geralmente não é comum encontrar tensão contínua de alta voltagem, né, só em barramentos, né, mas geralmente a tensão de 12 volts da bateria, por exemplo, né, ela é contínua, enquanto a tensão, né, da tomada é alternada, que gera tensão por conta do motor, né, que gera tensão, né, ou seja, o motor da usina ele gera uma tensão, né, pela rotação. Então, quando o ímã está apontando para um polo, por exemplo, né, quando a posição do polo está nessa configuração, né, a tensão vai para uma direção. Quando ele está nessa configuração aqui, a tensão vai para outra direção. Então, o motor ele vai funcionando dessa maneira, né, ele vai gerando, né, a tensão, né, olha para um lado, olha para o outro, né, acompanhando a rotação do motor. Também do mesmo modo que o motor ele pode gerar energia, também quando há uma corrente alternada indo para os polos, né, induzindo os polos, também faz com que o rotor, né, o eixo do motor comece a girar também, como o motor da geladeira, motor do compressor. Por isso que a frequência de rede é importante para motor. Porque se for 50 Hz, ele vai, né, girar ou 50 Hz ou múltiplo, ou 50 rotações por segundo, ou múltiplo da mesma, né? Rotações por segundo. Depois eu vou deixar o cálculo embaixo, né? E se for 60, a mesma coisa. Então, muitos equipamentos que trabalham com a frequência, né, como motor, é totalmente sensível, né? Converter tensões alternada em tensões em outra tensão. Por que é fácil converter? Porque uma tensão alternada, quando passa por um conjunto de bobinas, que é fio enrolados, né? Fio de cobre enrolado, em um núcleo, né? Ou de ferro ou de ferrite, mesmo que o outro, a outra ponta, ou seja, a outra ponta do núcleo, né, com também fios enrolados, né, esteja separado eletricamente, ele acaba conduzindo energia pelo campo magnético. Ou seja, quando há uma passagem de corrente alternada em fios enrolados, ele induz um campo magnético. Vou mostrar aqui. E quando ele induz um campo magnético, esse campo magnético ele acerta essa segunda, acerta esse segundo conjunto de fios enrolados, né, de cobre, e ele induz energia. E ele induzindo uma energia, ele simplesmente ele consegue converter. E como funciona essa conversão? Vamos exemplificar, por exemplo, que aqui tem 120 fios enrolados, né? Ou seja, 120 bobinas ou espiras, né? E aqui tem 12. Só um exemplo, né? Aqui tem 120, aqui tem 12. O que vai acontecer? Quando entrar uma tensão de 120, aqui vai sair 12 volts. Porque a razão de tensão é a mesma razão da bobina. Em tese tem perdas, é óbvio, né? Que vai sair um pouquinho menor, porque é óbvio que vai ter perdas. Ainda mais se for um transformador isolador. Mas, teoricamente, vai sair 12 volts aqui, né? O contrário é a mesma coisa também, né? Que é assim que funciona o no break, né?
energia da bateria. A bateria é 12 volts, né? Ele induz aqui os 12 volts, mas alternado através de um inversor, né? E aí, o 12 volts através do inversor vai induzir um campo magnético que vai induzir 120 volts aqui na tomada, né? Então... mas o Brasil não é 127 volts? Sim, né? O Brasil oficialmente é 127 volts, né? Mas geralmente os Estados Unidos, né, ele trabalha com 120 volts. E muitos equipamentos, né, geralmente a tensão fica 120 volts, que muito equipamento, muito no-break prefere trabalhar com 120 volts. Porque a tensão é muito mais global. Em alguns lugares até 110, mas isso não importa porque muitas fontes chaveadas conseguem trabalhar bem nessas 3 tensões, né? Mesmo as monovolts. Mas enfim, né? E também para ficar fácil, né? Explicar, né? Então é isso, né? E o que acontece quando há uma corrente contínua? Quando há uma corrente contínua, ele simplesmente não consegue induzir tensão, né? Acontece 2 problemas quando há corrente contínua. Primeiro que ele simplesmente ele começa... Ele entra em curto. E ele não induz a tensão aqui no secundário. Ele simplesmente o que é bom para quando há um surto de tensão, né, no transformador isolador, né? Quando há um surto como um raio ou um surto bem alto, realmente esse surto é contínuo. Então ele simplesmente esse surto contínuo não induz no secundário, que por sua vez corta, né? Ele corta totalmente a tensão aqui no secundário, né? Ele dá curto no primário. Isso só funciona com transformador isolador, né? Vou mostrar depois a diferença do isolador do autotransformador, né? Que não funciona. E a segunda coisa, a consequência é óbvia, né? Que se não tiver fusível, vai desarmar o disjuntor. Porque ele vai se comportar como se tivesse ligado um curto, né? Então, quando há tensão alternada, ele nem passa tanta... A corrente que ele passa aqui é o quanto ele está puxando. É proporcional, ou seja... Geralmente é proporcional no que ele está puxando, né? Ou seja, se o equipamento está puxando sem... E tem que entender também que a razão é invertida, ou seja, aqui enquanto está 120 volts, aqui está 12 volts, né? Ao mesmo tempo, se o equipamento está puxando aqui 10 ampere, aqui ele vai estar puxando 100. Que é 120 dividido por 12, dá 10 de razão, né? Então... a corrente vai ser 10 vezes mais alta no secundário do que no primário. Existem conversores, né? Conversor DC-DC que usa o boost ou o bucket, mas agora não é o objetivo do vídeo, né? Falar sobre conversores DC-DC. E tecnicamente um conversor DC-DC também, ele pega uma tensão contínua e começa a chavear em alta frequência, né? Mas variando também a tensão, né? Só para forçar uma indução, né? Então, tecnicamente um conversor DC-DC ele vai ter que gerar uma alternância, né, por assim dizer, né? Não uma alternância de positivo para negativo, mas uma alternância para poder forçar uma indução, né? Que vai trabalhar com o núcleo de ferrite, que é muito mais eficiente, com muito menos perda. É assim que as fontes de tensão chaveada funcionam, por isso que isso é um chaveamento, né? É uma chave... Mas agora não é o objetivo explicar a fonte chaveada, né? Então agora, né, só fazendo uma menção honrosa, né, existe uma diferença entre transformador, que é importante agora para entender o no-break, a regulagem, né, e o autotransformador, né? Qual a diferença do transformador? O transformador, ele está isolado, ou seja, o que entra aqui está isolado do que sai aqui. Então, quando há um surto ou há um problema severo na rede elétrica, simplesmente, né, ou quando entra uma tensão contínua, ou quando corta, né, ele queima essa bobina ou simplesmente ele corta a energia, né? Agora, esses transformadores baratos que compra, que você coloca no 110 para 120, ou vice-versa, né, de 220 para 110... Ele funciona dessa maneira. Vamos fazer a conversão de 220 para 110. Vai entrar aqui 220 aqui, entendeu? E aqui ele vai gerar um campo magnético. Só que a tensão aqui induzida nesse pino aqui, a tensão que vai ficar aqui nesse pino, vai ser 110. Vai ser metade da tensão que está entrando aqui. Então aqui, por exemplo, vou mudar até de cor aqui, né?
Pôr um verde, um azul aqui. Pôr um azul aqui, isso. Ele vai simplesmente ser metade. Então, enquanto esse pino aqui vai ser metade, aqui vai estar o dobro. Só que qual o problema disso? O maior problema disso é que se simplesmente entrar em curto, né? Ou seja, aqui tem um curto, eu vou colocar um vermelho aqui no curto. Por algum motivo tem um curto daqui para cá, a tensão 220 vai passar completamente, vai queimar seu equipamento. E já aconteceu de ter curto. Felizmente, quando teve curto aqui em casa, foi o inverso, tá? Ele tava comportando como um elevador, ou seja, ele estava funcionando de maneira invertida, né? Vou só explicar a maneira invertida, né? A maneira invertida, simplesmente ele entraria por aqui, né? A tensão entraria por aqui, né? O autotransformador sairia por aqui, né? Aí quando deu curto, simplesmente o 110 saiu por aqui, né? Não saiu 200... Era para sair 220 e saiu 110, né? Se fosse ao contrário, eu tinha queimado o equipamento. Então, toma muito cuidado com esses autotransformadores que se dá se comprar um autotransformador com problema, somente para quem usa de 220 para 110, o risco de queimar é muito grande se dá curto. E também ele não isola, né? Como dito, ele não isola. Se haver surto, vai passar. Então, né, se há um transformador também... Aqui também, se o cachorro morder o fio também, né? E for de 110 para 100, for de 120, né? Para ficar mais fácil a conversão. De 120 para 12, e o cachorro morder o fio, ele vai tomar um choque de 12 volts. Aqui, corre o risco do cachorro tomar um choque de 120 volts. Entendeu? Se morder o fio. Então, é muito perigoso mesmo. Tô só falando porque já teve problema. Não aqui na casa, graças a Deus, mas... Já teve relatos na internet, depois coloca aí. Relatos na internet de pessoas achando que tinha baixa tensão. Na verdade, era a fonte capacitiva, que também tem o mesmo problema, né, nas fontes capacitivas. Né? O cachorro foi morder o fio de baixa tensão, né? Só que como a fonte capacitiva não isola, simplesmente o cachorro tomou um choque fatal. Então toma muito cuidado com o que faz.